Olá, caríssimos e caríssimas. Sou o professor Omar Chamon, sou juiz federal há 25 anos aqui em São Paulo, no TRF da Terceira Região. Trabalhei também no INSS por 2 anos como procurador. Sou mestre em Direito Previdenciário. Como você já pode observar, eu gosto muito de Direito Previdenciário. Espero que você goste da série que eu bolei sobre Direito Previdenciário. Olha, se você é um profissional do direito, o direito previdenciário, a previdência social, é muito importante. De início, para aqueles que desejam trabalhar como advogado previdenciarista, esta é uma área em evidente expansão, tendo em vistas inúmeras discussões que nasceram a partir da reforma previdenciária, que se concretizou na Emenda Constitucional 103 de 2019, e também em razão do evidente envelhecimento da população. Poderíamos dizer que não vai faltar cliente, porque cada vez mais teremos pessoas mais idosas e que naturalmente necessitam da previdência social. Mesmo para aqueles que se dedicam a outras áreas, um criminalista, um civilista, o conhecimento do direito previdenciário ele é essencial. Não consegue atuar com excelência, por exemplo, na execução de uma sentença trabalhista, aquele advogado que não conhece o custeio previdenciário, a parte tributária da previdência social. Por outro lado, para quem atua no crime, o penalista, vale lembrar que existem os crimes previdenciários, todos hoje contidos no Código Penal brasileiro. Você que é civilista, temos principalmente questões relacionadas à previdência privada e o direito de família, por que não dizer também o direito às sucessões, o direito a uma herança correlacionada à previdência privada, um PGBL, por exemplo. Para os estudantes de direito, se você ainda é estudante de direito, vale a pena lembrar que atualmente o direito previdenciário também cai no exame da OAB. E nem se diga para o concurseiro, se você quiser um cargo público, principalmente aqueles que buscam concursos federais, tais como, por exemplo, você amanhã como um delegado da Polícia Federal, um juiz federal, um procurador federal, AGU, aqueles que trabalham em tribunais, TRF, TRT, técnico e analista do INSS. Olha, daí o direito previdenciário ele não só cai, não só tem incidência, mas se exige num nível de conhecimento bastante aprofundado. Para os demais interessados, para aqueles que sequer são da área jurídica, olha, para os interessados de outras áreas do conhecimento, a previdência social ela é muito relevante. Por exemplo, para quem deseja atuar numa área que só cresce, que é a perícia judicial. Se a pessoa quer atuar como assistente técnico, como perito, pode ser um médico, um engenheiro, etc., o conhecimento do direito previdenciário vai ser muito relevante. Por fim, para todos que gostam do lado social da vida, mesmo que eventualmente não sejam, tenham seguido outros caminhos profissionais, o direito previdenciário, gente, é um prato cheio, porque é uma delícia de estudar. Eu costumo dizer que o direito previdenciário é como gripe. Se você começar a ficar perto, você pega. E nunca mais ele te deixa. Legal? Então, eu espero aí que você goste muito aí dessa série que eu bolei, que eu preparei aqui para vocês sobre direito previdenciário. E vamos começar essa série estudando o quê? A evolução histórica do direito previdenciário em nosso país e no mundo, no estrangeiro também. Olha, quem não conhece a parte histórica nunca se tornará uma pessoa relevante em sua área de atuação, seja ela qual for. Ah, Omar, eu gosto de mecânica. Você tem que conhecer carro antigo, não é só conhecer o carro atual. Você gosta de computação, você tem que ir lá com a filha do Byron, que fez o primeiro computador do mundo. Gente, é assim. No âmbito do direito previdenciário, é essencial que você, principalmente, claro, se for um profissional do direito, conheça bem a parte histórica. Eu tenho julgado em Brasília, num local chamado Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. É bastante relevante. Todos os meus votos eu trago desde a parte histórica para chegar aos conceitos atuais. Conhecer a história, caríssimos e caríssimas, significa mais que aprender com o passado. Consiste em podermos, com segurança, delinear os conceitos e institutos formados lentamente ao longo do tempo. Agora, vamos conhecer a evolução histórica e legislativa dos sistemas de proteção social no mundo. Vamos começar com o mundo inteiro e depois a gente vem para o Brasil. Todos têm que ter o mínimo necessário.
Esse é o olhar da Previdência Social, principalmente em face da doença, da morte, do desemprego ou de outras situações em que não possa obter recursos para a sua sobrevivência e da sua família. Sempre foi assim. A primeira forma de se precaver contra a insegurança da vida foi a poupança individual, que consiste no meio mais elementar de proteção em face de riscos futuros. Então, é aquela ideia, né? Todo mundo tentar guardar um pouquinho, a poupancinha, né? Como a gente fala. Isso é histórico, desde a antiguidade. Porém, embora sempre tenha existido, ela é ineficaz sob o prisma social, porque é impossível para a maioria das pessoas poupar em face da pobreza. No mais, normalmente, as eventuais reservas desaparecem ou com desemprego, ou ainda em face de guerras, doenças e, no mais, em última instância, as pessoas tendem ao imediatismo e preferem consumir em vez de poupar. Então, a poupança individual é a primeira forma, mas evidentemente que ela é insuficiente. Depois, temos assistência social privada, ajuda aos pobres. Isto é, a gente fala privada porque é sem participação do Estado. Ela nasce com o próprio homem desde a antiguidade e fundamenta-se na solidariedade que a natureza humana exige em relação ao próximo necessitado. É interessantíssimo, gente, que desde a antiguidade há relatos de assistência aos mais pobres. A título de exemplo, podemos citar no Egito Antigo o Livro dos Mortos, que já trazia regras nesse sentido. Já com o advento do cristianismo e o surgimento de uma nova antropologia, com fulcro na máxima, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, teremos um desenvolvimento da filantropia em face da religiosidade do homem medieval. Nunca desapareceu a assistência privada, seja no seio das famílias, seja nas igrejas ou, mais recentemente, por intermédio do trabalho voluntário ou das ONGs, Organizações não governamentais. Isso sempre teve, mas, na verdade, mesmo tendo hoje bem desenvolvido o terceiro setor, sempre também foi insuficiente. Por isso que, posteriormente, após a assistência social privada, nós tivemos a assistência social pública, estatal, que consiste no auxílio do Estado aos pobres e que também existe desde a antiguidade. Os romanos, a título de exemplo, editaram leis possibilitando grandes descontos para os bens de primeira necessidade àquelas pessoas que fossem mais pobres. Pouquinho depois, claro, séculos depois, durante a Idade Média, a assistência estatal foi pequena. Por que foi pequena, gente? Porque naquela época a Igreja Católica ela tinha uma força muito grande, uma penetração muito grande e ela acabava sendo a responsável pela assistência social, assistência aos mais pobres. Mas com o fim da Idade Média e a decadência da Igreja Católica, ou da sua influência pelo menos, a gente vai passar a ter o quê? O desenvolvimento da assistência social estatal. A partir do século XVI, o fenômeno da reforma e da contra-reforma religiosa, e como eu já falei, menor participação da Igreja Católica na assistência aos pobres, cresce a participação estatal. Eu acho que a primeira lei mais importante, sem dúvida alguma, assim relacionada, é de 1601, na Inglaterra, a chamada Lei dos Pobres. Foi revogada apenas em 1948. E que influencia a assistência social na Inglaterra até os dias de hoje. Basicamente, exigia de cada comunidade, se fosse assim, cada bairro, cada município, contribuições obrigatórias para atender os indigentes, principalmente os doentes e idosos. É o germe, dos hospitais públicos, que previa a existência das casas dos pobres, local no qual se atendia também os doentes. Olha como a gente vai vendo como vai evoluindo. Vimos a poupança individual, depois assistência social privada, agora assistência social estatal. Mais adiante, vamos ter o quê? Vamos ter o seguro privado. O seguro ele foi construído para quê? Para, obviamente, atender necessidades futuras eventuais. Os primeiros seguros datam do século XIV na Itália e são marítimos, prevendo o risco do naufrágio. Apenas no século XVIII, teremos outras coberturas, tais como furtos, incêndios e depois nasceram também os primeiros seguros de vida. As primeiras seguradoras, por falta de fundamento estatístico e atuarial, acabaram fracassando. Porém,
Devido ao avanço da matemática e da estatística, houve as primeiras empresas, já no século XIX, que prosperaram no ramo do seguro. A Previdência Social aprendeu com o fracasso das primeiras seguradoras. Aprendeu o quê? Aprendeu que era necessário um estudo atuarial para não quebrar no longo prazo. Marco, o que é esse negócio de estudo atuarial? Gente, atuária é uma ciência, né? Atuária é a ciência dos grandes números. Veja, eu tenho que saber, vou trazer aqui para a questão da Previdência, eu tenho que saber daqui a 50 anos quanto que eu tenho que cobrar hoje de cada segurado para daqui a 50 anos eu poder pagar uma aposentadoria ou uma pensão por morte. Essa análise que leva em consideração muita matemática, muita estatística, a gente chama de ciência atuarial e é relevantíssimo e importantíssimo para as seguradoras. E para a Previdência Social também. A Previdência Social, ela aprendeu desse fracasso das primeiras seguradoras a como utilizar a chamada ciência atuarial. Legal? Vejamos agora o nascimento do seguro social. Agora a gente está chegando na Previdência, né? Então, todo esse caminho para a gente chegar na Previdência. O que é o seguro social? É a própria Previdência Social, tal como nós conhecemos hoje. Ele nasce no século XIX em razão das terríveis consequências sociais da Revolução Industrial, pois a assistência social e mesmo o seguro privado se mostraram totalmente insuficientes para atender a demanda de novas necessidades. Por exemplo, imagina na Revolução Industrial que tinha de acidentes do trabalho, doença, desemprego, famílias desamparadas porque o marido morreu, toda essa situação, a assistência social e o seguro privado eram insuficientes. Vale frisar que o seguro social é o modelo de previdência social em nosso país. Trata-se do chamado sistema alemão. O que é o sistema alemão, gente? Pagou, tem direito, não pagou, não tem direito. Esse é o modelo de previdência social que nós adotamos. Foi adotado na Alemanha, na primeira lei previdenciária, que a gente vai estudar agora, e foi adotado no Brasil e é adotado no Brasil até hoje. Então, quando você pensar em previdência, pensa sempre assim. O sistema é o sistema alemão, sistema de seguro, ou seja, contributivo. Tem que recolher. Qual que é a primeira lei previdenciária do mundo? Foi essa da Alemanha, da qual nós puxamos o modelo. Em 1883, na Alemanha, foi editada a primeira lei previdenciária do mundo, que é a Lei do Seguro. Inicialmente, era um seguro para doenças e para maternidade. Posteriormente, em 1884, se criou uma lei, também previdenciária, para acidentes do trabalho. E em 1889, ainda na Alemanha, a legislação que previa benefícios para invalidez e velhice. Velhice é como chamavam a idade avançada na época. Legal? Seria uma aposentadoria por idade. O responsável pelas leis, toda essa construção da primeira lei previdenciária do mundo, é um senhor chamado Otto von Bismarck, o chanceler da Alemanha na época. E por isso, o sistema adotado em nosso país, em vários países que adotam o sistema alemão, é chamado sistema bismarckiano, ou, como já falei para vocês, também sistema alemão. Portanto, não esquece, primeira lei previdenciária do mundo, Alemanha. E nós adotamos o modelo alemão, também chamado modelo bismarckiano. Posteriormente, nasceram vários modelos diferentes nos demais países, tal como o sistema privado do Chile, que nasce em 1980, na época do Pinochet, ou o sistema público de previdência de baixíssima cobertura que vige hoje nos Estados Unidos, ok? E aqui a gente fecha um pouco os principais temas ligados à previdência, à história, né? A evolução histórica da previdência social no mundo. No Brasil? Bom, no Brasil, antes do século XX, não há como se falar em direitos sociais. Por quê, gente? Mesmo porque a abolição da escravidão data de 1888, final do século XIX. Mesmo nas primeiras décadas do século XX, as regras de proteção aos trabalhadores eram absolutamente pontuais. Vejamos, primeiramente a Constituição do Império, aquela outorgada por Dom Pedro I em 1824, ela já previa a existência do que chamavam na época socorros públicos, que era uma espécie de assistência social para as pessoas mais pobres. Cuidava-se, no entanto, de norma absolutamente programática, com mínima eficácia prática. Os primeiros benefícios previdenciários tiveram por destinatários alguns servidores públicos. Por exemplo, em 1888, os funcionários públicos dos Correios garantem o direito à aposentadoria. 2 anos depois, esse benefício estendeu-se aos ferroviários.
A nossa primeira Constituição Republicana, 1891, utiliza o termo aposentadoria pela primeira vez. Porém, era restrita aos funcionários públicos em casos específicos de invalidez. Só tinha a aposentadoria por invalidez, portanto. Nela, podemos verificar em suas disposições, na Constituição de 1891, uma pensão vitalícia para Dom Pedro II. Você sabe, Dom Pedro II teve um golpe, né, que derrubou a monarquia e eles tiveram que sair de madrugada. Mas, para que tivesse um mínimo de dignidade, a Constituição de 1891 previu o quê? Uma pensão vitalícia para Dom Pedro II, que morava na época na França. Qual foi a primeira lei previdenciária do nosso país? Isso é muito interessante. Gente, a Lei Eloy Chaves, que recentemente fez 100 anos, né? A Lei Eloy Chaves é considerada um marco inicial da Previdência Social no Brasil. E ela é publicada no ano de 1923. Ela criava o quê? Ela criava CAPS, CAPS, né? Caixas de Aposentadorias e Pensões. Inicialmente, procurava implementar proteção previdenciária para os trabalhadores de cada uma das estradas de ferro do país. A legislação estabelecia aposentadoria, pensão por morte aos dependentes e assistência médica. Olha, explicando aqui rapidamente, sabe o que era a primeira lei previdenciária do Brasil? Sabe o que ela criava? Ela criava uma caixa de previdência por empresa. É uma coisa meio maluca, mas é como se você tivesse um mini INSS por empresa. Pensa na sua empresa e que você tivesse um caixa que o empregador coloca todo mês um pequeno valor, você coloca também, e quando precisa, alguém fica doente, alguém morre e tal, você tira daquele caixa. Era algo muito incipiente, mas foi o primeiro sistema de previdência social no país, por empresas. Depois, já na década de 1930, vieram os institutos de aposentadorias e pensões, que a gente chamava de IAPs e APS. Sem dúvida, a Era Vargas, que se inicia em 1930, consagra-se como a época de desenvolvimento da legislação social. O sistema previdenciário, à época, organizado por empresas, se estruturará em categorias profissionais. Nasce uma espécie de mini INSS por categoria profissional. Por exemplo, IAPM, o que era isso? Era o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. O IPC, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários. IAPB, dos bancários. IAPI, mais famoso deles, o mais rico, dos industriários. O IAPTEC, que aliás meu pai trabalhou no IAPTEC, tenho muito orgulho disso, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transporte de Cargas. Então, como nós podemos ver, o que era? Era um mini INSS por categoria profissional. As constituições continuaram falando de previdência? Sim. A Constituição Federal de 1934 é a primeira a usar o nome Previdência. Prevê, pela primeira vez, o tríplice custeio, que passa a ser realizado pelo Estado, pelo trabalhador e também pela empresa, o seu empregador. Já a Carta de 37, que vocês sabem, nem dá para chamar muito de Constituição, né? De absoluto caráter autoritário, nada trouxe de novidade sobre o tema. Posteriormente, na Constituição de 46, destaque-se a utilização do termo Previdência Social. 34 era só Previdência, agora é Previdência Social. Podemos verificar também a forma tríplice de custeio, empregado, empregador e a União. E prestações para seguintes contingências, seguintes necessidades: maternidade, doença, velhice, morte e acidentes do trabalho. Olha que interessante. Já falava, olha, vai ter previdência e vai ter essas coberturas, sei lá, por exemplo, velhice seria aposentadoria por idade, maternidade, o salário maternidade, o auxílio doença, né, para doença, então já está bem estruturando. Em 1960, nasce a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. A mencionada lei, que era de número 3.807, uniformizou a Previdência Social no Brasil, uniformizou toda a legislação, que na época, gente, era um retalho de leis e decretos esparsos. Deixa eu explicar uma coisa, a LOPS, ela unificou a legislação de todos os IAPs, todos os institutos de aposentadoria e pensão, já prevendo numa unificação, numa estatização da Previdência. Isso é uma questão interessante quando a gente estuda história, entender o seguinte, não nasceu estatal,
não é como o INSS, que é uma autarquia, é estatal. Isso aqui nasceu privado, ligado a sindicatos, empresas, e vai ficar agora o quê? A gente vai ter o quê? A gente vai ter a estatização. E para isso precisava primeiro uniformizar toda a legislação. E foi o que a Lopes fez em 1960. Em 1966, os vários institutos, os IAPs, unem-se dando lugar ao INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, em face do disposto no Decreto-Lei 72 de 66, implementado só em 1967. A unificação se deu pela necessidade de centralizar o sistema e reduzir custos com a sua gestão. Ficaram de fora os servidores públicos cujo instituto chamava IPASE. A Constituição Federal de 67 avança pouco em relação à de 46 no que diz respeito à Previdência Social. O texto trata de forma mais detalhada dos benefícios previdenciários oferecidos, sendo original apenas na previsão do seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, a primeira vez que ele aparece numa Constituição é na de 67. No mesmo ano, o seguro de acidentes do trabalho, que até então era encargo das seguradoras do setor privado, se tornará público, gerido pelo INPS. Então agora, gente, 1966-67, estatização da Previdência. O que era privado passa a ser, como é até hoje, estatal. O rurícola, o trabalhador rural, até então praticamente desprovido de qualquer proteção previdenciária, será atendido pela Lei Complementar 11 de 71. Na verdade, tratava-se de um sistema assistencial, tendo em vista não existir previsão de contribuição por parte do rurícola, do trabalhador rural. Dispunha sobre benefícios cuja renda mensal era metade do salário mínimo para algumas espécies de aposentadorias e pensões. Vamos evoluindo. Em 1972, os empregados domésticos são incluídos nos rols dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Então, primeiro vieram os rurícolas, que estavam fora, e a partir pouquinho depois, os empregados domésticos. Logo depois, em 77, visando maior efetividade na gestão do sistema, o governo criou o SIMPAS, pela Lei 6439 de 77, integrado pelo INPS, responsável pela concessão de benefícios, pelo INAMPS, que é o pai do SUS, responsável pela saúde pública, pelo IAPAS, que cuidava da fiscalização e arrecadação de contribuições. E tinha também, sistemas de proteção, tinha a FUNABEM, que dava assistência ao menor, na época chamava menor infrator, hoje não se usa mais esse termo, Também teve, dessa época, a Dataprev, uma empresa pública de processamento de dados da Previdência Social. Tínhamos também a LBA, que cuidava da assistência social, e o SEMI, que cuidava da distribuição de medicamentos. Tudo isso fazia parte desse sistema que era o SIMPAS. Daí nós vamos ter, aí sim, a grande revolução, que é a Constituição Federal de 88, que trouxe inúmeras alterações no sistema de proteção social no Brasil, ou seja, inúmeros avanços. Pela primeira vez, disciplina-se de forma detalhada a matéria, ora denominada, como passa a ser chamada, Seguridade Social. Há inúmeras e extremamente importantes modificações, tais como o fato dos trabalhadores rurais passarem a ter os mesmos direitos previdenciários dos urbanos. Gente, isso era importante. Eles ganhavam antes meio salário mínimo. A partir de agora, eles têm isonomia com relação ao trabalhador urbano. Os benefícios substitutivos do salário do segurado não podem mais ser inferiores a um salário mínimo a partir de agora. E o salário maternidade passa de 89 dias para 120 dias. No campo da saúde pública, com a substituição do INAMPS pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, o sistema se torna descentralizado e principalmente universal. Olha, às vezes as pessoas não valorizam o Sistema Único de Saúde porque não conheceram o INAMPS. O INAMPS não era universal. Gente, você, se não fosse vinculado a um sindicato ou emprego, você tinha muita dificuldade para se tratar. Então, o SUS, ele é fantástico nesse sentido para atender a todos. No governo Collor, a Lei 8.029 de 90 é a responsável pela criação do INSS, autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social. E nessa mesma época, houve a extinção do INPS, que é o pai do INSS, a LBA, Assistência Social, e APAS, tudo isso foi extinto em 1990.
o mesmo governo, o governo Collor, regulamenta-se o texto constitucional, com a edição em 1991 das novas leis de benefício. Lei 8.213 de 91, que é até hoje a Lei de Benefícios à Previdência Social, e a Lei de Custeio da Previdência Social, que é a Lei 8212 de 91, 8.212 de 91. Por fim, após algumas reformas constitucionais que reduziram direitos previdenciários, foi aprovada a última reforma, que é a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Ela praticamente unificou a previdência do trabalhador da iniciativa privada, que é o regime geral de previdência social, com a previdência do trabalhador do setor público, que são os regimes próprios de previdência social. Passou a ter uma forte restrição para o recebimento de alguns benefícios. Quais são eles? Pensão por morte e aposentadoria especial. Bateram muito forte nesses dois benefícios. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade urbana do regime geral de previdência social foram extintas, permanecendo apenas em regras de transição para aqueles que já eram filiados ao sistema previdenciário na data em que entrou em vigor a emenda, ou seja, 12 de 11 de 2019. E aqui a gente encerra esse capítulo da história do direito previdenciário. Ninguém conhece o presente se não conhecer com profundidade o passado. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.